prazer que nós estamos aqui hoje, não como divulgadora do Evangelho de Jesus, mas como aprendiz dos ensinamentos de Jesus como um todo, como oportunidade de colocarmos em prática todos os seus ensinamentos, que fácil não é. Mas à medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos reconhecendo cada vez mais os nossos erros e vamos cada vez mais tentando acertar, com muita dificuldade, mas nós estamos aqui tentando. Nós agradecemos ao José Luiz, o presidente da mesa, pela oportunidade e pelo convite que nos foi feito. Como o nosso tema de hoje fala sobre o bem e o mal sofrer, o Evangelho, lá no capítulo 5, nos traz uma belíssima mensagem de Jesus, a qual nós vamos ler, e que tem assim a ver com o que foi lido aqui hoje no Evangelho de Jesus. Não sei se foi escolhido ou por coincidência, né? Bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhe pertence. Quando Jesus disse esse ensinamento, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Então veja que passagem linda, que às vezes a gente entende assim, um pouco distorcido pela nossa falta de conhecimento. Achamos que Jesus só acolhe os mais sofredores. E aí, dentro da doutrina espírita, nós passamos a perceber que todos nós somos aflitos. Todos nós temos as nossas dores. E aí nós entendemos que Jesus acolhe a cada um de nós. E essas dores, essas aflições, são provas que nós precisamos passar, eu digo assim, como reajuste de vidas passadas. Na grande maioria das vezes, nós tivemos a oportunidade, na grande maioria, de escolha do planejamento espiritual. E na hora do desencarne, às vezes a gente observa assim, tudo que a gente fez na última vida. E aí fica ansioso para retornar, ansioso para ter uma nova oportunidade. E aí nós temos uma nova oportunidade, querendo passar novamente pelas provas. Porque em outra ocasião eu não compreendi bem os ensinamentos de Jesus. Eu não consegui colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E agora eu estudei um pouco mais, aprendi um pouco mais e eu quero passar pelas provas. Veja bem assim, na hora da nossa vida, nessa nossa vida terrena, quantas dificuldades nós temos de passar pelas nossas provas. No planejamento a gente pensa assim, é muito fácil, vou conviver com as pessoas que eu preciso resgatar algumas faltas, algumas dificuldades. Mas na hora da interação, principalmente com os nossos familiares, é uma dificuldade terrível, porque nós temos que conviver, eu falo assim, quase que 24 horas por dia, durante anos a fio com as mesmas pessoas. E outros às vezes ainda nos dizem, não, a pessoa afastou da família, está um pouco distante. Mas não, a essência, o espírito, essa ligação espiritual, ela permanece. E aí nós encontramos que as provas bem suportadas, elas nos levam aos reinos de Deus. Então, à medida que eu vou compreendendo as minhas dificuldades, vou aprendendo um pouco mais, eu vou assim quase que 1/1000% aprendendo cada vez mais e buscando esse reino de Deus, que é para isso que nós estamos aqui, para a nossa evolução espiritual, para a nossa convivência uns com os outros, tentarmos resgatar essas dificuldades e aprender e passar a limpo aquele conteúdo que eu não aprendi em vidas pregressas. Assim, todos nós nos encontramos sob a proteção divina, que é o nosso tema de hoje. Então, em todas essas dificuldades,
em todas as dores, em todas as provas, nós não estamos sozinhos. Nós temos a proteção divina, nós temos Jesus que nos socorre em todos os momentos. Naqueles momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de enfermidades graves, que às vezes a gente acha que está desenganado, abandonado por Jesus. Às vezes nós nos perguntamos por que aconteceu isso comigo, mas aí a gente passa eu falo assim, a entender essa essência divina e nós buscamos o consolo em Jesus. E Jesus vem socorrendo a todos nós. Então, para que nós possamos galgar um pouquinho mais na nossa evolução espiritual, nós precisamos cumprir as leis divinas. Eu falo, as leis divinas são como as leis naturais, as leis dos homens, com uma diferença. As leis divinas são eternas. As leis humanas vão se modificando à medida que a população, que a sociedade vai progredindo, aquela lei anterior já não faz mais efeito. Então há necessidade de um reajuste das leis. Nas leis divinas, não. Elas são eternas. E eu vejo assim, na minha simplicidade de conhecimento, que há necessidade ainda de muito conhecimento. Nós achamos que compreendemos as leis divinas, mas nós ainda não compreendemos. Nós não sabemos como colocar em prática essas leis. Quando a gente abre o Evangelho de Jesus, a Bíblia, em outros segmentos religiosos, todos eles falam em bem-estar, na evolução espiritual, na verdadeira vida, na alma depois da morte. Mas será que a gente compreende, ou às vezes será que a gente quer realmente colocar em prática as leis divinas? Ou será que elas são tão difíceis, né? Então nós temos caminho a seguir até a plenitude da nossa evolução. E as leis divinas, se seguidas e colocadas em prática, nos levam ao reino de Deus. Então é necessário que nós coloquemos em prática cada dia, aprendendo um pouquinho, aprendendo com as palestras, com as leituras, com os cursos, frequentando uma igreja, um templo, um centro espírita, tudo nos leva ao conhecimento. Então todos nós sabemos que a nossa jornada é longa, o caminho é árduo e o jugo muitas vezes se torna muito pesado pelas nossas imperfeições e imprevidências. Então, quando nós observamos o nosso irmão a caminho, às vezes nós estamos com uma cruz que para mim é muito pesada. E eu observo que a cruz do meu irmão, ela é mais leve do que a minha. E aí eu fico assim, preocupada com a vida do outro. Por que a minha cruz é tão pesada? Mas Jesus nos ensina que não. Cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu jugo a carregar. As nossas dificuldades. E aí nós começamos a compreender, dentro dessa belíssima doutrina espírita, que o nosso jugo, que é a nossa cruz, depende do nosso desenvolvimento espiritual em outras reencarnações, em outras vidas. E o Evangelho ainda nos fala, quantos homens caem por sua própria culpa? Então somos muitos. Caímos pelas nossas próprias culpas, porque nós já temos o discernimento do que é certo e do que é errado. Mas às vezes, pela minha impaciência, pela vontade de seguir em frente mais rápido, eu procuro muitas vezes o caminho que não é o acertado. Mas nós já temos um resquício desse conhecimento. Então por que nós fazemos dessa forma? Por que nós caímos pelas nossas próprias mãos? E quantas são as vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Está lá no Evangelho. Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho? Quantas vezes a gente no caminhar do nosso dia a dia, a pessoa bate no peito e diz, eu não tenho orgulho. Só que essa chaga nós já trazemos pelas nossas imperfeições de vidas anteriores. Não é o orgulho só dessa vida. Às vezes eu estou tentando melhorar, mas eu trouxe comigo o orgulho, que é assim uma dificuldade tremenda.
E como nós vimos dentro do jugo da cruz, a ambição querendo a cruz mais leve, a cruz que talvez para mim fosse a mais leve, mas para mim, se eu retornar e tomar aquela cruz do meu irmão, talvez para mim ela vai ser muito mais pesada. Então nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, de acordo com a nossa evolução espiritual. O Evangelho ainda ele nos diz: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quando nós vemos lá no Evangelho, que a gente está lendo, fazendo o Evangelho em casa, a gente vê a palavrinha excesso de todo gênero. Na grande maioria das vezes, nós achamos que o excesso, ele é só o alimento, né? A ingestão do alimento. Mas não, o excesso de todas as formas. O excesso do orgulho, do egoísmo, do querer ter mais, de tudo que acontece na nossa vida, até mesmo o excesso de pensamento. A pessoa diz: ah, mas eu não tenho excesso de pensamento. Às vezes a gente batalha, saindo um pouquinho aqui do tema, às vezes nós batalhamos a vida inteira para ter alguma coisa, um bem material. E na hora que a gente está buscando aquele bem material, é uma aflição terrível. O que eu vou fazer amanhã? O que eu fiz ontem? Por que eu perdi isso? Por que eu não perdi? E aí vem os excessos de todas as formas. E aí nós observamos também os excessos dos pensamentos quanto às outras pessoas. Os excessos do julgamento. Quando nós estamos assim diante de um acontecimento, nós nos tornamos juízes daquela situação. O tempo passa, a noite chega, e eu passo a não dormir pelos excessos de pensamento, a preocupação, a aflição, como foi dito aqui hoje. Então, tudo isso vai nos desencadeando um sofrimento muito grande da alma, um sofrimento do espírito, um sofrimento que vai se apresentando em nosso corpo físico. Quando nós buscamos, por exemplo, um tratamento espiritual, às vezes nós compreendemos que o tratamento espiritual é apenas a cura do meu corpo físico. É uma visão que está difícil, é uma enfermidade que o médico detectou. E aí vem resumindo tudo isso que nós falamos, os excessos das preocupações que a gente tem. E aí essas enfermidades que está projetada na alma, aqui eu posso falar o perispírito, né? Está projetada no perispírito, ela vai disseminando no nosso corpo físico. Então o nosso corpo físico é o receptor de tudo que a gente faz no decorrer da nossa vida. Todos os excessos, de todas as formas, ele vai desencadeando as enfermidades do corpo físico. E aí, como nós sabemos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a proteção divina. Por isso que nós buscamos o tratamento espiritual, uma oração. Às vezes uma mãe perde um filho, perde entre aspas, né? Afasta temporariamente um filho na tenra idade. Liga para nós, pede uma oração, coloca lá no seu cantinho, na sua casa, o nome. A pessoa já desencarnou. Então nós vamos assim, buscando essa proteção divina e que vai acontecendo. O tratamento espiritual vai acontecendo paulatinamente, de maneira que a gente não percebe, mas é um pouquinho a cada dia. E quando a gente percebe, aquela enfermidade já foi embora. Mas nós, como disse aqui o Evangelho, né, cometemos novas dívidas, cometemos novos erros. E aí tornamos, às vezes, pessoas mais hospitalizadas ainda. E o Evangelho vai além ainda, né? Ele diz: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições ou as dores, senão a si mesmo? Então, resumindo tudo isso aí, nós somos responsáveis por uma vida mais saudável, por uma vida mais feliz. Mesmo que a gente sabe que a felicidade plena não é desse mundo. Mas eu posso ser feliz enquanto eu estiver aqui. Eu tenho uma boa família, eu tenho um filho que é maravilhoso, uma filha maravilhosa, a minha família está crescendo, eu tenho um trabalho, tenho como
sustentar a minha família financeiramente pelo meu trabalho. Então, se nós observarmos no decorrer da nossa vida, quantas coisas boas nós temos. Leon Denis, ele fala muito assim sobre o universo, né? Eu acho aquilo maravilhoso. A gente não para perceber o universo, as estrelas, as galáxias, as matas, os rios, os mares. Quando a gente para pensar, para ver aquela maravilha que Leon Denis escreve em sua passagem enquanto encarnado, nós observamos quantas coisas boas nós temos, quanto Deus nos protege no decorrer da nossa vida. Então, em tudo à nossa volta, basta a gente querer, é motivo de alegria e de felicidade. E Deus, na sua infinita bondade, nos oferece meio de ressarcir e corrigir os nossos erros, pelas infinitas vidas. E nela, Ele nos ensina o amor que cobre uma multidão de pecados. E todos nós sabemos o que Jesus veio principalmente nos ensinar. Lá Ele nos diz, né? Primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo com essa imensidão maravilhosa, mas Deus é que criou, está num patamar muito acima. E amar o próximo como a si mesmo. Essa é a mais difícil, porque eu, na minha pequenez, eu quero amar o meu amigo, a minha família, o meu marido, a minha esposa. Mas eu não compreendo que ali, naquele processo que Jesus ensina sobre o amor, existem também os nossos inimigos, aqueles que estão tentando reajustar conosco dentro da nossa família. Pode ser um filho, o pai, ou a mãe, alguém que vai chegando, vai agregando a família, um genro, um neto. Então, é como se nós estivéssemos assim em uma grande escola e que nós temos que aprender. E Jesus ali vem nos ensinar a ter mais calma, a ter mais paciência. E os outros também ter paciência conosco. Porque a pessoa olha para nós e diz, a pessoa é muito paciencioso. Mas será que na hora que pisa no meu carro eu tenho essa paciência toda? Será que eu não cometo um deslize qualquer? E naquele momento Jesus vem acalmando a cada um de nós. Vem nos ensinando a amar a todos. E hoje a gente está assim, estava até conversando com o José Luiz, né, a respeito sobre a mídia, a tecnologia de hoje, né? A pessoa fica empolgada com aquilo e não percebe que a máquina, ela só funciona pela mão do homem. Não tem como você criar ali um robô e ele sozinho passar o resto da sua vida fazendo alguma coisa. Cá nos bastidores tem alguém manuseando aquilo, né? Então, em todas as situações, nós precisamos reconhecer que nós somos ainda muito pequeninos diante dessa imensidão, diante dos nossos inimigos, diante de tudo que nos cerca. E o Evangelho, ele nos fala, Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, Ele nos ensina que as dores fazem parte do aprendizado, do discernimento entre o bem e o mal. Então, o discernimento do bem e do mal não foi criado por nós, não. Foi assim, alimentado pelo ser humano. Se eu quero bem, eu tenho que procurar o bem na minha vida. E se eu não procurar o bem, eu estou abrindo brechas para que o mal se aproxime, principalmente na nossa convivência, nessa execução do amor ao próximo. Então, somos todos viajores da mesma estrada e nela poderemos encontrar a luz divina a nos iluminar e a guiar os nossos passos. Então, veja bem assim, na minha compreensão, eu vejo assim uma estrada longa, infinita, em que eu não posso enxergar o final daquela estrada. Mas aqui aonde eu estou, é uma estrada muito larga, imensa, e eu estou caminhando com várias pessoas. Cada uma delas com as suas dores, com as suas dificuldades, umas mais rápidas, outras menos rápidas, e eu ali naquele meio. Então, quando eu olho para o lado, eu vejo que alguém está tropeçando, caindo, e eu tenho ainda um pouco de força,
eu vou buscar amparar aquele nosso irmão que está caindo. E ao meu lado encontro a pessoa também com a mesma energia, com a mesma intensidade de força, que nós seguimos juntos. Mas lá na frente, pode ser eu mesmo que estou caindo. E aí nós encontramos também nessa multidão pessoas que vêm nos socorrer, vêm nos estender a mão, vêm nos auxiliar em nossa jornada. Então Jesus, nesse momento, Ele acolhe a cada um de nós. Então nós não precisamos ficar preocupados, né? A estrada que eu vou seguir é uma, a estrada do meu irmão é outra. Os mais adiantados espiritualmente seguem uma estrada e eu a outra, nós seguimos juntos. A estrada é a mesma. E nós temos, pelo amor de Jesus, a obrigação de irmos amparando uns aos outros. E só assim a humanidade vai evoluir, só assim a humanidade vai progredir. Ninguém progride sozinho. Se nós nos colocarmos numa bolha, ficarmos isolados de todos, nós não vamos regredir, mas também não vamos progredir em nada. A gente deixa de seguir os ensinamentos de Jesus com o aprendizado dos nossos irmãos. Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui encarnado para nos ensinar a viver melhor, a praticar o amor ao próximo, a serenidade, a humildade. Quando nós falamos em humildade, é um fator assim que nós observamos nos nossos dias, né? Às vezes a gente observa uma pessoa assim, carente financeiramente, às vezes com as roupas rotas, nós achamos que aquela pessoa é a pessoa mais humilde. Mas o espírito, será que aquele espírito realmente ele é humilde ou nós estamos enxergando um todo? O espírito e o corpo. Então aí há uma separação. Às vezes aquele espírito que se apresenta daquela forma, pelo corpo às vezes disforme, pelas vestes, ele é um espírito também muito orgulhoso. Ele é um espírito que quer sobressair perante os demais. E outras vezes nós encontramos na mesma situação. As roupas às vezes mais simples, uma linguagem mais simples, mas é um exemplo de evolução quase que plena no meu entendimento. E aí nós citamos, por exemplo, Chico Xavier. Foi o exemplo, assim, enquanto encarnado, ao meu ver, de maior humildade que eu já conheci. Imaginemos nós que às vezes a gente batalha para escrever um livro, um texto, uma mensagem simplesinha para mandar para alguém, deleta aqui, escreve ali, corrige acolá. E Chico Xavier não. Chegou aqui muito mais evoluído. Foi recebendo, de acordo com a sua responsabilidade, de acordo com a sua evolução espiritual, foi recebendo muitas mensagens. E se nós observarmos 412 livros, fora as mensagens que ele recebia para as mães que não estão lá nos livros. E se nós nos colocássemos no lugar dele, bastava o primeiro livro, o segundo eu ia pensar assim, não, eu já sei tudo, eu sou tão importante. Mas Chico não, continuava ali o seu trabalho na humildade, teve dificuldade com a família, como às vezes a gente tem, mas ele prosseguia em frente, trabalhava em função do próximo. E eu vejo que Chico amava a todos que o procuravam, e amava mesmo a gente que não o procurou, para curar as nossas enfermidades, porque ele nos deixou essas maravilhas, nos ensinando a seguir o caminho do bem, a ser melhor a cada dia. E o Evangelho ainda nos ensina, né? Jesus, o nosso mestre, ele nos fala, é por seu intermédio que pedimos clemência ao Pai, para que Ele nos perdoe, que nos ensine a viver melhor, a buscar a proteção divina para curar todos os nossos males. Então, de que forma que nós buscamos essa proteção divina? São infinitas, mas eu vou falar aqui uma coisa que eu acho muito importante. Quando nós nos conectamos com Jesus, com o nosso Mestre Maior, com Deus, através da oração, eu estou buscando a proteção divina. Normalmente, as nossas orações, o Evangelho no lar, a frequentação das igrejas, dos centros dos espíritos,
Normalmente nós fazemos quando nós estamos adoentados, com dores. E aí, nesse momento, chega lá a pessoa e diz, olha, você tem que fazer oração, você tem que fazer o evangelho do lar. E aí nós começamos a compreender essa conexão com o divino. E nós buscamos essa proteção através das orações. Outro dia, uma pessoa lá na comunhão nos interrompeu e perguntou assim, eu vejo assim, simbolicamente, né? Se ela podia fazer a oração por uma pessoa da família que ela não gostava de jeito nenhum e que estava doente, internado lá no hospital. Aí nós passamos a compreender a dificuldade que ainda temos de fazer a oração pelas outras pessoas. Tem um livrinho que se chama Perdoe-te, se eu não me engano é de Amália Rodrigues. Ela tem uma passagem ali muito linda, em que ela compara assim, como se ela estivesse dormindo, ela vai subindo a montanha, e ali ela vai descrevendo, né, toda a trajetória, a luz divina que ela encontra, como se fosse um espelho. E lá no finalzinho dessa passagem, ela fala assim que ela encontra um templo todo iluminado. E ela fica por entender que templo é aquele. E no final ela compara aquele templo todo iluminado, imenso, com as orações que são dirigidas ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Então, cada oração que eu faço, nós pedimos socorro para nós mesmos, para a nossa família, para a humanidade. Nesse momento que a gente está passando por uma série de turbulências da humanidade, eu imagino assim quantas orações são direcionadas para os nossos irmãos do outro lado do mundo. A gente não conhece, mas nós participamos da dor deles. Por quê? Porque Jesus nos ensina a amar cada vez mais. Aonde o meu irmão estiver, eu tenho quase que a obrigação de amá-lo, sem julgamento, sem nada. E ele fala, a vida é um grande laboratório, onde vamos fazendo as nossas experiências. Vamos verificando que certos experimentos não nos oferecem o resultado desejado. E então partimos para novas expectativas de vida, ou seja, novas experiências. Então a nossa vida eu vejo assim como um laboratório, como se nós estivéssemos numa universidade, e ali tem laboratório de física, de anatomia, de tudo. Nós vamos ali dentro daquele laboratório adquirir conhecimento e testar a matéria-prima daquele laboratório específico. E às vezes a gente coloca milésimo de grama a mais ou a menos naquela composição e altera todo o resultado. E aí o que nós fazemos? Não, esse resultado não deu certo. Vamos tentar novamente. E aí nós percebemos a quantidade de matéria-prima não foi suficiente, foi em excesso. Então a nossa vida é esse laboratório. Às vezes a gente excede nas nossas preocupações. Às vezes nós temos dificuldade de pesar as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então é necessário nós compreendermos que a dor é uma experiência que não deu certo. Então é hora de buscar novos caminhos. E daí nós entendemos o porquê que a gente sofre. É porque a experiência em outras vidas não deu certo. E às vezes nessa também não está dando. Eu sofro cada dia mais, mas eu sou teimosa. Eu sou às vezes orgulhosa, não quero modificar. O caminho está tortuoso, mas eu quero continuar nesse caminho. E aí Jesus vem nos amparar e nos ensinar uma nova expectativa de vida, novas experiências. E essa nova experiência, como nós vimos também, dentro da espiritualidade, da reencarnação, às vezes a experiência que eu tive como pai de alguém na minha família ou mãe, nessa vida é ao contrário. A pessoa passa a ser o nosso pai ou a nossa mãe e traz os seus conhecimentos do passado e vem nos auxiliar também a progredir. Então não existe uma regra básica para a pessoa às vezes dizer assim, eu sou espírita, na outra encarnação você pai e você mãe. Não, é todo um reajuste que acontece para que a gente possa ir experimentando cada vez mais e aprendendo cada vez mais com as experiências da vida, né?
Eu vou adiantando aqui um pouquinho. Se no começo dos meus dias, essa é uma reflexão que às vezes nós fazemos, né? Está lá no Evangelho. Se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? E eu compreendo assim que às vezes, na hora do desencarno, na hora que a gente está quase que embarcando para o outro lado, a gente passa assim como uma retrospectiva de toda a nossa vida. Isso deu certo, isso não deu, eu fui bom pai, boa mãe, mas naquele momento eu também não fui um bom pai, não fui uma boa mãe, não fui um bom filho. Então essa retrospectiva que a gente faz nos traz na hora do final da vida mesmo, a gente pensar assim, se eu estivesse começando a minha vida hoje, eu faria tudo diferente. E por que nós falamos assim? No meu entendimento é que nós já amadurecemos um pouco mais. As dores que eu tinha no passado, as dificuldades que eu tinha no passado, eu já superei. E eu preciso daqui para frente. Só que sob a proteção divina, nós temos aí novas oportunidades, novas reencarnações, com novos conhecimentos, com pessoas novas, pessoas antigas. E aí nós vamos nos reequilibrando cada vez mais. Eu vou ler aqui um trechinho lá do finalzinho, que já está encerrando, né? Às vezes a gente empolga, né? Eu faço palestra, às vezes, de 1h30 e tudo aí, né? Vou passar cá no finalzinho. Vou ler uma frase aqui do Consolador, a questão 277, em que ele nos diz: a alma aqui, ou alures, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesmo. Então nós vamos aprimorando e vamos recebendo aquilo que a gente precisa receber. E, em resumo daquilo que a gente falou hoje, né, o amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Todos os lugares em que nós estivermos, nós estamos amparados por essa luz divina, amparados por Jesus. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, ou a provação em que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará. Nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra, ao encontro da paz e a caminho da luz. Nós agradecemos aqui a atenção de vocês e tenham um excelente dia. Muito obrigada.